Olha, se tem uma coisa que pode dar um nó na cabeça de quem estuda português, são os verbos. Mas e se eu te disser que o nome do tempo verbal nem sempre conta a história toda? A gente vai muito além de decorar regras para entender o que os verbos realmente querem dizer. Então, bora lá. A gente vai começar com um quebra-cabeça que parece impossível. Depois, vamos derrubar uns mitos sobre os tempos verbais e, no final, descobrir qual é a verdadeira missão de um verbo na frase. Para começar, dá uma olhada nessa frase. Ela vem de um texto do grande Fernando Sabino e, sério, ela parece quebrar todas as regras que a gente aprende na escola sobre tempo verbal. Reparou nos verbos? Mando e conto. Os dois estão no presente, certo? Só que a frase toda está falando sobre amanhã, ou seja, o futuro. Ué, como assim? Pois é, esse é o mistério que a gente vai resolver. E a primeira pista é o seguinte: o nome que a gente dá para o tempo verbal é só o ponto de partida, não o destino final. E aqui está o pulo do gato. O tempo que a gente chama de presente faz muito mais do que só falar do agora. Na real, ele tem pelo menos 3 papéis bem diferentes. Vamos dar uma olhada. Primeiro, o mais óbvio, o presente pontual. É exatamente isso que o nome diz. Uma ação que está rolando nesse exato momento enquanto a gente fala. É o mais fácil de entender. Aí tem o presente habitual. Esse aqui descreve uma rotina, uma coisa que acontece sempre. Mas não quer dizer que está acontecendo agora, sabe? É sobre hábitos. E por último, o presente permanente. Esse é o tempo das verdades universais, dos fatos científicos, coisas que são sempre verdade, que não mudam, não têm interrupção. Beleza, agora vamos fazer uma viagem no tempo, para o passado. E assim como o presente, o passado não é uma coisa só. Ele tem vários sabores, vários climas diferentes. Olha que legal essa comparação. De um lado, o pretérito perfeito. Pensa nele como uma foto, um clique, um momento único que começou e acabou. A pergunta é pontual. O jornal foi lido? Sim ou não? Do outro lado, o imperfeito é como um filme. Ele descreve a cena, um hábito antigo, algo que acontecia. É a diferença brutal entre aconteceu e acontecia. E se a gente for mais fundo ainda, encontramos o passado do passado. É isso mesmo. O mais que perfeito serve para isso, para mostrar que uma ação aconteceu antes de outra que também já está no passado. É tipo um flashback dentro de outro flashback. Bem coisa de cinema, né? Certo, agora vamos olhar para frente. Em português, o futuro é super versátil. Ele não fala só de certezas, não. Ele também abre a porta para hipóteses e, olha só que interessante, para gentileza. A diferença aqui é fundamental. O futuro do presente é direto, é uma certeza, faremos a prova. Já o futuro do pretérito, que a gente também chama de condicional, é o mundo do e se. Ele depende de uma condição para acontecer. É a diferença entre o farei e o faria. Mas calma que o condicional tem um truque na manga. Uma das suas funções mais úteis no dia a dia é deixar pedidos e afirmações bem mais educados, mais suaves. Olha que genial isso na prática. Em vez de uma afirmação que soa quase como uma acusação, usar o condicional transforma tudo numa pergunta respeitosa. A frase fica muito mais elegante. Essa é uma dica de ouro para a comunicação. Bom, até agora, a gente ficou mais no modo indicativo, que é o modo da realidade, dos fatos. Mas a língua é muito mais rica. Ela tem ferramentas para falar de desejos, de dúvidas, de ordens. Bora mergulhar nos outros modos verbais. Bem-vindo ao subjuntivo. Essa é a nossa caixa de ferramentas para tudo que não é fato concreto. É o território do talvez, do se, do tomara que, desejos, dúvidas, possibilidades, tudo isso mora aqui. E agora, uma reviravolta de roteiro. Olha que louco. Às vezes, 2 negações com subjuntivo criam uma certeza absoluta. Quando alguém diz, não há quem não saiba, na verdade está dizendo com toda certeza que todo mundo sabe. É um truque de mestre da língua. E para fechar os modos, o imperativo. Esse é o modo da ação. Ele não está aqui para descrever o mundo. Ele está aqui para tentar mudar o mundo. Seja com uma ordem direta, um pedido gente boa ou um conselho amigo. Ok, para fechar com chave de ouro, vamos dar uma espiada por trás da cortina e entender o que os verbos realmente fazem nas frases, indo muito além de tempo e modo. Pois é, além de tudo, o verbo expressa o tipo de evento. Pode ser uma ação, quando alguém faz alguma coisa, pode ser um processo, quando algo acontece com alguém ou alguma coisa, ou pode ser um estado, que simplesmente descreve uma condição, um sentimento. Então, a grande lição de hoje é essa. O nome que a gramática dá ao verbo é só o começo da conversa. O que manda mesmo, o que define o significado de verdade,
É o contexto. O contexto é rei. E entender isso muda o jeito como a gente enxerga a língua, né? Faz a gente se perguntar que outras regras que a gente aprendeu na escola talvez não sejam tão rígidas assim. Fica aí a provocação para a gente pensar.